Cristo Web Rádio apresenta Bate-Papo Teológico. Apresentação: Jackson. Graça e paz, ouvintes da Jesus Cristo Web Rádio. Hoje é domingo de Páscoa, é um dia extremamente importante para todos nós cristãos, é o dia da ressurreição de Jesus Cristo. E a Páscoa em si também é um acontecimento histórico judaico, no qual tem uma importância muito grande em todos os aspectos, tanto para a lei judaica como também para nós cristãos. Durante a crucificação, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, que traduzido quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Esse chama por Elias. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Mateus 27, 46. Essas palavras de Jesus foram profetizadas 1000 anos antes da sua morte na cruz. Veja, Salmos 22, 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Veja bem, o que eu quero mostrar para você é que o maior sofrimento de Jesus Cristo não foi a dor física da crucificação, mas a agonia de morrer só, porque Deus Pai e Deus Filho foram separados naquele momento da crucificação, por causa dos nossos pecados que estavam sobre os ombros de Jesus. Para compreender melhor, entenda que no livro de Gênesis 2,16, Deus adverte Adão dizendo que se comer da árvore do bem e do mal, ele, Adão, e Eva também, morrerão. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Gênesis 2,16. Na continuação do estudo no livro de Gênesis, você vai compreender que Deus não estava falando da morte física, pois Adão e Eva pecaram. Mas a vida física continuou, ou seja, eles não morreram naquele dia, mas Adão e Eva foram separados de Deus e expulsos do jardim por causa do pecado. Assim como a morte física é a separação do espírito do corpo, o pecado separa o homem de Deus. O salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. Jesus veio cumprir a lei que aponta o pecado e por causa do pecado ele sofreu a separação de seu pai naquele momento de agonia na cruz, porque tomou para si a responsabilidade de pagar os nossos pecados e iniquidades. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, 3. O pecado de muitas pessoas foi depositado sobre Jesus na cruz, ou seja, todos os pecados havidos e por haver, todos os pecados acontecidos ao longo da história, desde o primeiro pecado de Adão e Eva até os pecados de hoje e os pecados que serão cometidos amanhã e depois de amanhã. Todos os pecados de muitos homens e mulheres que são as ovelhas do rebanho de Jesus foram cravados na cruz com Jesus Cristo. Veja que a Bíblia fala que os salvos serão muitos e não todos. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Hebreus 9, 28. Já em Mateus 20, 28 diz: Bem como o Filho do Homem, Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Veja que a palavra aqui é muitos. Também em Isaías 53, 12 diz: E Jesus foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores.
Jesus disse: porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, 28. Ele, Jesus, verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Isaías 53, 11. Isso é para deixar bem claro, para que você possa entender que Jesus não veio para todos, ele veio para muitos. Muitos. Quem são esses muitos? Muitos daqueles que serão justificados e salvos por Cristo, no qual tiveram um encontro com Cristo, buscaram a Cristo e encontraram Cristo. Se você tem esse interesse, não perca mais tempo na sua vida. Busque imediatamente e desesperadamente por Jesus Cristo. E aí você que já recebeu Cristo, talvez você esteja se perguntando: e como eu posso ter certeza que faço parte desse muitos que serão justificados e salvos? É só você viver em espírito com Jesus pela fé. Simples assim. É só você amar a Deus acima de tudo, amar ao próximo e ter fé somente em quem? Em Jesus Cristo, que deu a vida para a sua salvação. Está escrito: o meu justo viverá pela fé. Abacuque 2:4 e Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreus 10:38. Entenda uma coisa muito importante nesse dia da Páscoa. Preste bastante atenção no que eu vou dizer para você agora. Deus é amor. Deus é bom. Seja um como Ele é. Continue fervorosamente na sua igreja, mas leia e estude a Bíblia. Jesus Cristo Web Rádio, a sua melhor companhia 24 horas por dia.